Vamos para mais uma aula. Essa aula eu quero falar sobre rejeição. O que para você é rejeição? É um sentimento? O que você define? E como você acha que ela atua em você? Eu quero trazer um olhar um pouco diferente aqui, um olhar espiritual. Não tem nada a ver com religião, mas sim espiritual. De que é uma força. A rejeição, o amor, todos esses sentimentos não é como se fosse uma gavetinha dentro de nós que nós abrimos. Eu tenho um sentimento da rejeição. Peraí, tô sofrendo aqui, tô no sentimento da rejeição. Então eu abri esse sentimento da rejeição dentro de mim. E na verdade como uma força onde nós estamos dentro dela. E aí ela atua dentro de nós. O que acontece quando nós nos sentimos rejeitados? Nós nos fechamos. Então a gente se fecha para sentir. E sentir o quê? A rejeição. Então automaticamente eu me fecho para sentir outras forças. O que eu preciso entender? Eu preciso entender que essa é a minha história. Se a rejeição ela me constitui, se eu fui rejeitada no ventre, se eu tenho essa história de rejeição por parte da minha mãe, por parte do meu pai, ela faz parte da minha história. E por mais que eu me feche, eu não vou deixar de senti-la sempre quando eu me deparar com alguma situação que eu me sinta rejeitada. Só que quando eu incluo, quando eu me abro para sentir, entender que ela sim faz parte da minha vida, e eu simplesmente sinto a rejeição. Por quê? Porque quando eu fico fechada, eu não sinto, se eu me fecho para sentir, eu não sinto nem a rejeição e muito menos o amor. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas que têm esse sentimento da rejeição? Elas se fecham para viver algo que seria o amor. E quando eu falo do amor, nem sempre é o amor um homem e uma mulher, mas o amor dos pais, como a forma que eles conseguem amar, o amor de Deus. Então, nem sempre eu consigo sentir a força do amor, porque eu estou fechada dentro para que eu não sinta a rejeição. Então, nesse lugar também eu me fecho para não sentir o amor. O que eu preciso fazer? Por um olhar espiritual. Quero ler uma passagem aqui que está em Mateus 20, que fala da mulher do fluxo de sangue. 9:20, capítulo de Mateus. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Pois dizia a si mesmo, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se Jesus e viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do até aqui, então ela ficou curada. O que estava acontecendo com essa mulher? Antigamente, uma mulher, quando ela estava no seu fluxo menstrual, ela era tida como impura, então ela não podia tocar em nada, ela tinha que ficar isolada. Então você imagina essa mulher que estava 12 anos menstruada. E ali, nessa parte da Bíblia não fala, mas ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, com os tratamentos e nada funcionou. Então ela viveu o quê? Fechada, todo aquele tempo dentro da casa dela, com medo o quê? Da rejeição das pessoas, mas dentro dessa força. Só que quando acabou todos os recursos dela e ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela falou, eu preciso me abrir para realmente receber o amor, a cura, a virtude que vem nele. Existe uma passagem, se eu não me engano, em Marcos, que fala de mim saiu virtude. Quem me tocou? Pois de mim saiu virtude. Porque ela estava ali no meio da multidão e ali ela tocou na orla do manto. E a multidão se espremia. E aí Jesus parou e falou, quem me tocou? E aí todo mundo falou, mestre, todo mundo te aperta. Ele, não, mas de mim saiu virtude. E ali o que ela foi? Curada. Primeiro ela teve que se abrir para a rejeição, para sentir as pessoas de repente saindo de perto dela porque ela estava sangrando, de repente se afastando, e ali ela conseguiu fazer o movimento do toque na orla de Jesus. Mas ela conseguiu se abrir para o amor, para a virtude, para a cura chegar. Então percebam que não é o que eu deixo de sentir que vai trazer a cura para mim.
É realmente eu sentir o que me constitui. Até que essa força, ela perca. E o amor, ele possa fazer a parte da minha história. Ele possa vir e me inundar. E aqui eu não estou trazendo um olhar de religião, mas eu estou trazendo um olhar espiritual. Do amor de um pai espiritual, um pai celeste. Que muitas vezes a gente não consegue sentir. Porque nós fomos rejeitadas pelo nosso pai terreno. Ou o nosso pai terreno teve falhas conosco. E aí a gente não consegue realmente se abrir para entender quem é esse pai celeste. Então eu me fecho, porque eu já fui machucada pelo meu pai terreno. Então eu quero te pedir aqui que você possa sentir. Porque na verdade a cura ela não vem por fingir que eu não sinto. Não. A cura vem por eu lembrar da dor, mas não doer mais. Mas só acontece quando eu quero, quando eu me abro. Jung fala que tudo que a gente foge de nós, fatalmente nós encontraremos como destino. Então, se você foge de um relacionamento, que é muito comum, que é o que eu tenho visto, as pessoas não suportam o sentimento de rejeição. Às vezes sai de um relacionamento e ter que lidar. Então, elas acabam preenchendo esse tempo com outras coisas para não sentir. Mas não importa aquilo que você foge, você vai encontrar ali no caminho. Então, se permita sentir, ficar nessa força. Porque nós pensamos que a nossa força é manter uma postura e falar, não, não dói. Ou dói, mas tá tudo bem. Não, mas eu supero, eu passo por cima. E não. A nossa força está no sentir. A nossa força está no entender o que me constitui. É isso que vai me dar força. Para que eu possa viver momentos e experiências diferentes, para que eu possa caminhar dentro desse lugar. E esse sentimento, essa força que é a rejeição, não me domina mais. Porque eu já me permiti sentir e ela assentou dentro de mim essas águas da rejeição que toda vez me causava aquela angústia, aquele peso quando eu sentia que eu estava sendo rejeitada num grupo de amigos, quando eu estava sendo rejeitada de repente num relacionamento, num trabalho. Então, esse lugar é um lugar o quê? Eu vou sentir essa rejeição. Ela faz parte. Então, deixe tudo isso que pertence a você realmente ter esse peso, até que a força do amor de Jesus chegue até você. Eu espero que essa aula ela vá de encontro ao seu coração e que ela preencha a sua alma. É uma aula que eu queria fazer, mas com um olhar diferente. Porque não tem como falar do amor sem falar de Jesus. Porque o amor é uma pessoa e essa pessoa é Jesus.